Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo nós vamos conversar com um brasileiro, empresário da área de segurança aqui em Minas, morou no Japão e trouxe essa tecnologia, essa experiência do exterior. No momento, está encaminhando a sua cidadania para Portugal, enfim, a história do brasileiro cidadão do mundo. Ele é o meu convidado e você vai acompanhar essa história muito interessante. Como é viver no Japão? É importante o Japão para brasileiros? A gente vai descobrir agora. Vamos nessa? Da Hora Mundial é o Eduardo Fabrício. Ele é empresário da área de segurança aqui em Minas Gerais. Como foi falado, viveu no Japão, está logicamente acertando toda a sua cidadania portuguesa, um cidadão do mundo que espelha em outros países e obviamente trouxe do Japão todo o comportamento, toda uma tecnologia que hoje a sua empresa muito bem sucedida, logicamente, passa aqui no Brasil. Eduardo Fabrício, bem-vindo à Hora Mundial. E como é ser brasileiro no Japão? Ou melhor, como é ser imigrante brasileiro no Japão? Bom, Walter, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui, de poder passar um pouco do nosso legado, da experiência de vida, para você e para você que está nos assistindo nesse momento. Essa experiência no Japão, ela surgiu advindo de um casamento, né? Eu sou casado com uma Sansei e logo ao período, né, a gente casou e a gente começou a dar entrada na documentação para ir morar no Japão. Um ano depois de casado, nós fomos para o Japão. A minha esposa já tinha tido uma experiência muito positiva. Ela foi imigrante aos 16 anos de idade e então já tinha essa bagagem de ter ido para o Japão. E sempre foi um sonho da minha parte conhecer outras culturas, outras pessoas, ter uma vivência diferente, né? E foi uma experiência ímpar. Nós constituímos amigos, deixamos muitas boas lembranças e muitas das práticas que eu vivo hoje no meu dia de conduta oriundo dessa experiência que eu tive no exterior. E quais as cidades que você e a sua esposa ficaram no Japão? Nós ficamos na cidade de Ashikaga, no Japão. Inclusive, é como se estivesse no Brasil, porque ela é a maior colônia de brasileiros situadas na Ásia, né? Então, onde nós íamos, nós tínhamos aí a comunidade, e então, de certa forma, mitigou um pouco essa saudade que se tem do Brasil, né? Agora, por exemplo, brasileiro no Japão é uma missão, logicamente, que obviamente quem trabalha no Japão que tem alguma descendência japonesa, ou no caso você foi casado com uma japonesa. Como é que é o tratamento para o brasileiro no Japão? Então, uma coisa que me deixa muito confortável com relação ao Japão, frente ao que outras pessoas que migraram para outras nacionalidades, é essa questão da discriminação e do preconceito, né? O convívio é muito bom, são pessoas extremamente educadas, pessoas que são acolhedoras e te respeitam como um ser humano. Então você não sente aquela discriminação por ser um imigrante. É claro que estávamos com visto de trabalho, estávamos empregados e somos pessoas, cidadãos de bem, né? Mas assim, a experiência foi muito positiva. Vivemos durante 5 anos nesse país. Inclusive, esse legado perpetua porque a nossa filha mais velha, ela nasceu no Japão. Então, ficou emblemático na nossa família essa passagem da nossa vida por lá. E quando a filha, o filho, nasce no Japão, o que acontece? Ele já tem, como ocorre nos Estados Unidos, já o direito, já é considerado um cidadão japonês, ou ele ainda é considerado imigrante por você ser brasileiro? Muito boa sua pergunta. Na verdade, o Japão ele não dá cidadania para as pessoas que nascem nesse país.
Então, no caso da minha filha, nós registramos ela no consulado brasileiro em Tóquio, né? Fica a passagem, certidão de nascimento no país, mas ela não tem nenhum benefício frente ao nascimento no Japão. É o que acontece na Itália e em alguns outros países. Qual o seu trabalho no Japão? Você foi para a montadora? O que você fez por lá? A experiência que eu tive foi empresas de produção, né? Trabalhei em algumas empresas de veículos, trabalhei em fundição, serviço um pouco pesado. Trabalhei também em empresas que forneciam peças para impressoras, onde eu fiquei um período mais longo numa empresa, né? E lá a carga horária é uma carga horária bem intensa. Parece que algumas coisas mudaram nos dias atuais no Japão com relação a essas questões de hora extra, o quanto que se trabalha, né? Então, mas na época em que eu trabalhava, que foi em 2002 a 2008, nós trabalhávamos 12 horas diária, era 12 por 12. Trabalhava 12, descansava 12, de segunda a sábado. Então, assim, era uma carga horária bem exaustiva. Mas só para ter informação, eu conversei com alguns brasileiros atualmente que estão no Japão, trabalham e realmente a carga horária continua intensa. E, inclusive, um desses brasileiros me confidenciou o seguinte, que ele chega a trabalhar tanto que às vezes, inclusive até o domingo, que ele poderia ter como descanso, acaba sendo inserido nessa agenda de trabalho, ou seja, eu perguntei para ele, mas e o descanso? Ele diz, olha, aqui a gente tem que ganhar dinheiro. É exatamente assim? Exatamente. Lá é uma potência mundial de produções de diversos produtos e se tem pela alta qualidade dos produtos, né? Então você vê muitas empresas, muitas montadoras com uma qualidade ímpar, né? E eles prezam muito por isso. Então a demanda internacional, mundial é muito grande. Então eles precisam muito de mão de obra lá, né? Tem muita demanda de elaboração de produtos. Agora, para quem está vendo, muitos brasileiros em outros países acompanham os vídeos da Hora Mundial. Para você, a experiência assim, de morar em outro país, você assim, deu um en passant na questão da discriminação? Por exemplo, no caso do Japão. O Japão fala-se que, por exemplo, se você tem uma posição numa empresa, você vai manter aquilo, porque o próprio Japão dá preferências das escalas de crescimento ao próprio japonês. Sim. Mas o japonês, não Nisei, Sansei. Quer dizer, existe isso de verdade? Existe. Na verdade, existe uma prática que o japonês, quando ele sai do ensino superior, ele já ingressa numa empresa e aí ele já estabelece uma carreira. Então ele não fica nessa rotatividade de trabalho, não. Ele cria uma carreira que vai perpetuar aí ao longo da sua vida, né? Bom, eu estou conversando aqui com o Fabrício. Fabrício é empresário, reside em Minas Gerais, trabalha na área de segurança, tem uma empresa de segurança. Agora, saindo do Japão, vamos falar de Portugal, a sua família, parte da sua família conseguiu a cidadania portuguesa, você está no processo, né, de ter essa cidadania. Por que Portugal? Então, a minha esposa, o pai dela é filho de japonês legítimo e a mãe é portuguesa imigrante. E passada essa experiência do Japão, e os meus filhos vão crescendo, vão tomando idade, e aí a gente começa a fazer um planejamento familiar. O que vamos querer para os nossos filhos? Qual o legado que eu vou deixar para meus filhos, no caso, né? E aí me deu o start de fazer a cidadania para eles, porque a avó é viva e tem toda a possibilidade. No site português tem todos os trâmites e as tratativas para fazê-lo, né? Então eu dei entrada na cidadania portuguesa da minha esposa, não tive dificuldade nenhuma. Vocês podem seguir o passo a passo no site do consulado, é possível e é real. E em seguida, saindo na cidadania da minha esposa, nós fizemos as tratativas para as crianças. Então hoje, todos eles têm a cidadania, têm um passaporte europeu, e o que vai possibilitar, no caso de uma projeção futura, caso algum deles queiram fazer uma viagem, caso eles queiram estudar fora, ou até mesmo ir para Portugal fazer uma faculdade ou algo do gênero. Agora, vamos falar de trabalho. A sua empresa é uma empresa de segurança, né? A SuperSeg, importante empresa aqui em Minas. E você trouxe, né, algumas
experiências, alguma tecnologia do Japão, né? Gostaria que você falasse sobre isso. Muito bem colocado. O que acontece? Pela simples vivência no Japão, da política do bom atendimento, das boas práticas, voltando para o Brasil, a gente se depara, né? Você que está aí fora, vai se deparar, poxa, eu vou voltar para o Brasil, eu vou fazer o quê? Às vezes as pessoas têm essa insegurança de voltar para sua pátria, porque não tem aquela segurança financeira do que eu vou fazer. Primeiramente, eu queria dar alguns conselhos, né? Confie em si, confie em você. Você é possível, você é capaz de realizar os seus próprios sonhos e os seus objetivos. Não deixe que ninguém diga para você que você não pode fazer. E venha, né? Se você é uma pessoa de bem, trabalha com honestidade, colocando Deus acima de tudo, você vai ter sucesso. E foi essa prática que eu adotei vindo para o Brasil, né? Tenho um amigo, um sócio, que é um casamento, né? Já faz 14 anos que eu estou com ele dentro da empresa. E a gente se propôs em trazer um serviço de qualidade para a população. Dito isso, eu tenho colocado em prática a vivência que eu tenho no Japão com relação ao atendimento. A primeira coisa é ser muito sincero e honesto naquilo que eu vou estar ofertando para o meu cliente. Então, pode ter certeza, se você ligar lá para a SuperSeg e alguém lhe propor algum tipo de serviço, você vai receber exatamente o serviço que está sendo proposto para você. Então, essa é a primícia da prática e da lei da SuperSeg, né? Nós estamos situados em Poços de Caldas. Hoje atendemos a região, atendemos São Paulo, Campinas e todo o sul de Minas propriamente dito, né? Agora, estou conversando com o Fabrício. O Fabrício teve a experiência do Japão, rumo a Portugal, um cidadão do mundo. Agora, o Fabrício, por exemplo, fala-se, né? Diz a lenda, vamos colocar assim, que colocou o pé fora do Brasil, trabalhou em outro país, não se consegue mais ficar por aqui. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que, posso falar por mim, né? Eu acho que é muito bom você acostumar com coisas boas, com coisas fáceis. Então a vivência no exterior vai te trazer certo conforto e certa segurança financeira. O que você precisa fazer, caso você tenha a intenção de retornar para o Brasil, é se desconstruir, né? Muitas pessoas elas querem manter um padrão, não que o padrão de vida não seja importante, é fundamental. Mas o que é o efeito DKSeg? O efeito DKSeg nada mais é de que a pessoa ela vai para o Japão, faz uma reserva financeira por muitos anos, volta para o Brasil, não consegue se gerir, gasta seu dinheiro, volta-se para o Japão e fica esse ciclo, né? Então a gente tem que entender que quando você volta para o Brasil, colocar na cabeça de que tem que dar certo e tem que dar certo, ponto. E procurar os meios para tal. Então se você quer empreender, procure o Sebrae, procure uma empresa pela qual você quer atuar no seu segmento. Se dê o trabalho de conhecer. E quando eu voltei, eu trabalhei quase com remuneração zero, trabalhando com pessoas do segmento para aprender e ter um know-how. Foi aí que eu conheci o meu sócio, então nós unimos o útil com o agradável. A experiência que eu tive no Japão com a experiência e a vivência que ele tem aqui. Então nós unimos as forças e deu muito certo, deu muito certo. Então você, inclusive, que procura um serviço para ser prestado no Brasil, uma das preocupações e práticas que eu tive quando estava passeando no Brasil esse aqui mora no exterior, ele tem dinheiro, né? Então tem aquela prática de fato das pessoas querer se aproveitar desse momento, é porque você está fora, você não conhece muito hoje o mercado do Brasil, se o preço é compatível, se aquilo está errado, se é caro, se está sendo passado para trás ou não. Dito isso, hoje a SuperSeg é uma empresa que pode te dar uma segurança muito ávida do seu patrimônio que está aqui no Brasil. Você pode contatar-nos, nós vamos passar um orçamento muito seguro e certo para você, para manter o seu patrimônio que você está fazendo no Brasil hoje. Dá só um telefone da SuperSeg. O telefone é 035 3712 3807. 35 3712 3807. E nosso site www.superseg.com.br, segue com 2 Es, S-E-E-G. É só um adendo, ele falou DKSeg. DKSeg, na verdade, é o nome que o Japão dá para todos os estrangeiros que trabalham no país. Por exemplo, se você
hoje for trabalhar no Japão, você é um dekasegi. Eles falam dekasegi, né? Dekasegi. No japonês falam dekasegi. Nós falamos dekasegi. Então, só para ilustrar, porque você falou operação dekasegi, para a pessoa entender. Então, é o estrangeiro trabalhando no Japão. Pois é, você acompanhou aqui a história do Fabrício, né? Do Eduardo Fabrício, empresário, falando da sua experiência no Japão. É muito importante, é um cidadão do mundo. Obrigado pela entrevista, por informar as pessoas que acompanham a Hora Mundial. Muito obrigado você pelo convite, obrigado você que está nos assistindo e caso precise, estamos à disposição. Ok, e acompanhe a Hora Mundial, dê o seu like, se inscreva no canal, tem vídeos interessantes que vão orientar você na sua próxima viagem, como tirar seu documento, seu visto para os Estados Unidos, enfim, muitas informações precisas. Conto com você.